Ontem foi lindo de ver a máscara da mídia caindo e mostrando que de isenta a mídia mainstream não tem nada. Confesso pra vocês que eu cheguei a dar uma certa ovulada quando eu vi o Estadão e os coleguinhas lá da extrema imprensa fazendo contorcionismo retórico para justificar o injustificável. O que ficou muito claro, mais claro do que já estava antes, mais claro do que a luz do dia, é que a mídia mainstream no Brasil não passa de militância esquerdista e, vamos dizer assim, pagas com milhões e milhões de reais do meu, do seu, do nosso dinheiro. Se por acaso você não está sabendo dessa treta vive em Marte ou em Nárnia, já deixa o like aí no vídeo, comenta, compartilha. Eu vou explicar um pouquinho como funciona, mas o que eu vou fazer mais é a análise dos desdobramentos dessa história toda. Então, se você já acompanhou a treta ontem, por favor, veja o vídeo até o final, porque eu vou falar algumas coisas aqui que ainda não saíram na internet. E eu quero também deixar claro a minha indicação de leitura de hoje, o livro Como Falar e Como Ouvir, muito importante para aquelas pessoas que pensam em trabalhar com comunicação. E sempre deixo o link para vocês aqui no comentário fixado. Quem compra pelo link ajuda o meu canal. Feito o jabá, vamos aos acontecimentos. O que aconteceu? Tudo começou quando a Fernanda Salles, já ia falar site, a Fernanda Salles do site Terça Livre traduziu um artigo de um jornalista francês que analisou um áudio da Constança Rezende, que é uma repórter do Estadão, em que ela fala ali algumas coisas. Tem o áudio lá na íntegra, não vou ler tudo para vocês. Eu cheguei à conclusão de que sim, a motivação dela era o impeachment do Bolsonaro e não descobrir a verdade sobre o caso, pelo que ela falou. Ouçam o áudio, tirem as suas conclusões. Mas uma coisa assim que ninguém falou, ninguém ouviu falar pelo menos, é que é muito óbvio que ela tem sim um viés esquerdista que quer derrubar Bolsonaro, que não está interessada na verdade, porque quando a gente faz uma análise dos fatos, a gente pega todos os fatos. E qual é o fato principal? Essa repórter está denunciando uma operação do COAF que mostrou que tem algumas movimentações ali suspeitas, não explicadas, nas contas de parlamentares lá no Rio de Janeiro. O caso é que ela pegou e pensou o caso Queiroz e Flávio Bolsonaro de uma lista que tem mais outros 20 deputados e que o Flávio Bolsonaro ou o Queiroz nem estão no topo da lista. Quem está no topo da lista é o Siciliano do PT. Nessa mesma investigação aí do COAF, que tem muita gente que pensa assim, que o COAF fez uma investigação e surgiu somente o nome do Queiroz, porque essa é a imagem que a mídia passa pra gente o tempo todo. Mas o Siciliano está no topo dessa lista. Lá no gabinete dele teve uma movimentação Siciliano do PT, tá? Só esse parênteses assim, coisa básica. No gabinete dele teve uma movimentação de 49,3 milhões de reais. Em segundo lugar, temos aqui do gabinete do Paulo Ramos, do PDT, que teve uma movimentação de 30,3 milhões. E lá no fim da lista aparece Queiroz com 1,2 milhão. Então vocês acham, o que vocês pensam? Vendo esses dados, vendo a informação inteira do que mostrou essa a investigação do COAF, Será que ela está querendo fazer uma perseguição ali justamente porque ela está tentando atingir o Bolsonaro? Fica a dúvida, né? O mistério, esse mistério tão grande no ar. Se ela fosse realmente uma repórter investigativa, isenta, como eles adoram falar, né? Mídia isenta, informação de verdade, sem viés ideológico, ela estaria denunciando toda a lista do COAF e não somente um pensado lá do fim da lista. Concordam? Espero que sim. Então, a extrema imprensa ficou com o bumbum nervoso, começou a se enlouquecer na internet porque, ó meu Deus, alguém ousou discordar da inteligência suprema deles e divulgar um áudio da jornalista empoderada. Já começaram a dizer que as informações não são essas porque distorceram, blá 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 blá. O que importa é o seguinte, o áudio é dela mesmo. Não tem como dizer que o áudio é falso, porque se o áudio não fosse dela, se aquilo lá dito, que vocês podem ouvir na íntegra porque foi disponibilizado,
Se aquilo ali não saiu da boca dela, então sim, as informações são falsas, mas não são. Então eles estão tentando aí, através de um contorcionismo, livrar a barra deles para continuar enganando a população. E é claro que os coleguinhas vieram em defesa da sua jornalista empoderada que estava fazendo militância no Estadão, porque o Estadão não passa de um jornal militante esquerdista, e assim, não tem problema nenhum. Pode ter o jornal esquerdista, mas não vem querer pagar de isentão, que aqui, ó, a gente não tá mais com essa venda nos olhos que a gente tinha até pouco tempo, quando eles eram a única fonte de informação. Não tinha internet, a gente não tinha outras fontes de informação, a não ser os jornais, revistas e livros, como poucas pessoas leem, então a comunicação de massa era feita toda pela mídia mainstream. Mas olha só a defesa que veio para essa Constança Rezende. Veio da coleguinha Patrícia Campos Melo. Patrícia Campos Melo, para quem não sabe, é aquela outra jornalista, militante, esquerdista, que denunciou uma campanha de compra de pacotes do WhatsApp para impulsionar fake news nas redes sociais, que depois foi desmentido, e a mídia super isenta não deu assim um foco grande a isso. Olha, essa informação aqui foi falsa. A mídia não noticiou isso, noticiou que Bolsonaro estava comprando pacotes no WhatsApp. Então, a autora dessa maravilhosa reportagem super isenta disse o seguinte: toda a solidariedade à excelente jornalista Constança Rezende, vítima da intimidação e do linchamento virtual. Meu Deus, como ela sofre. Claro que teve também Carlos Mãe de Nasa. O Mãe de Nasa diz o seguinte: Carlos Bolsonaro usa a conta do presidente da República para dar o empurrão final, conforme fio facilmente rastreável, na blitz difamatória contra uma jornalista e com base em declarações jamais dadas por ela. É asqueroso. Asqueroso é dizer que aquelas declarações lá não foram dadas por ela. Tá lá o áudio, gente, a voz é da mulher, e eles querem dizer: não, você está vendo a grama verde, mas a grama não é verde, a grama é cor-de-rosa. Ah, Mãe de Nasa. E depois ele ainda apela assim, ó, com todo aquele jargão esquerdista pro fato dela ser uma mulher. Presta atenção nesse tweet. Como o presidente da República pode se lançar a um esgoto como este? É mesmo a expressão da irresponsabilidade. Muito pior do que o vídeo escatológico, dar vazão à campanha difamatória contra uma mulher e se valendo de conteúdo jamais dito por ela. Nojo. Então, assim, além de apelar para esse fato dela ser mulher, que não tem nada a ver com a história, ninguém está discriminando ela pelo simples fato dela ser mulher, como vive dizendo a esquerda, o cara ainda diz que o vazamento desse áudio é pior do que aquela cena lá da Golden Shower que o Bolsonaro vazou. É assim, ó, total inversão de valores. E também temos, não poderia faltar, Mocreia Magalhães. Mocreia Magalhães diz o seguinte: nesse exato momento, o presidente da República usa as redes sociais para propagar fake news, pornografia e ataques à imprensa e à oposição, incluindo o candidato segundo colocado nas pesquisas. Brinca numa fantasia bizarra de que o Nilo do lixão é o presidente. Gente, olha o nível do nosso jornalismo, quando uma jornalista que está numa rede grande, uma empresa grande de comunicação, que é a Jovem Pan, usa um personagem de novela da Globo para fazer referência. Isso daqui para mim é só o cúmulo da decadência intelectual no país. A jornalista usando o personagem de novela da Globo para fazer referência mostra o quão doente tá a nossa sociedade. E depois teve também ontem no Jornal Nacional, que tem um capítulo especial aqui no vídeo de hoje. Eu até tinha fechado a pauta, mas é claro que eu não podia deixar de fora aquela reportagem que passou ontem no Jornal Nacional, o dia em que um blogzinho da internet da extrema direita delirante, como eles dizem, que é o Terça Livre, incomodou a gigante
Globo. Eles estão apavorados porque viram que estão perdendo poder. Então, nessa análise que foi bem grande até, ocupou 6 minutos do Jornal Nacional, então, num horário nobre da Globo, isso daqui é porque está incomodando demais. Eles dizem o seguinte, que o próprio site disse que as informações são falsas. Então, o site onde está o blog desse jornalista francês, ele mesmo foi na internet e disse que as informações são falsas. Mas, de novo, eu quero repetir. Como as informações são falsas, se o áudio é dela, ela disse aquilo, e ali pelo menos deixa uma dúvida se a intenção dela era causar um impeachment do Bolsonaro ou descobrir a verdade. Na melhor das hipóteses, para ela fica uma dúvida, a fala dela é dúbia. Mas quando a gente junta todas as informações, como por exemplo toda a lista do COAF que eu falei para vocês, fica muito claro que a intenção da jornalista, só não vê quem não quer. Depois eles falam também assim, que o relatório do COAF apontou movimentações atípicas do Queiroz e do Flávio. Isso daqui é fake news, Jornal Nacional. O relatório do COAF apontou movimentações atípicas em mais de 2 dezenas de deputados. Mais de 20 deputados, os gabinetes deles foram apontados nessas investigações do COAF e eles ficam dizendo que foi o Queiroz. Para ser uma notícia verdadeira, teria que ser entre os deputados, ou tantos deputados, entre eles o Queiroz, mas eles não falam isso, que tem uma lista e que o Queiroz não está encabeçando essa lista e que casualmente, por uma coincidência assim, quem encabeça a lista é o gabinete de um deputado petista. E eles ainda fazem uma coisa nojenta que o Felipe Moura Brasil também fez e que depois eu vou comentar da Jovem Pan, que é dizer que a Fernanda Salles tem um cargo, querendo associar ela ter um cargo com ela ter traduzido aquilo de forma enviesada por causa do cargo. Felipe Moura Brasil nojentamente chegou a afirmar na Jovem Pan que ela recebia dinheiro público para fazer militância na internet. Como se por acaso as pessoas não soubessem que nós trabalhamos 8 horas por dia. Nas outras 18 horas, ela pode fazer a militância que ela quiser. Ela só não pode fazer igual o Felipe Moura Brasil, que paga de isentão, mas tem lado. Porque isso sim é nojento, senhor Chilique Moura Brasil. Tão nojento quanto a Globo. O senhor chegou no nível de jornalismo da Globo. Mas vamos seguir aqui no Jornal Nacional. Eles dizem assim, que segundo o Estadão, o site dos apoiadores do Bolsonaro e o Felipe Moura Brasil, o Chilique Moura Brasil, tem que me lembrar, o nome dele é Chilique Moura Brasil, também faz essas referências assim, um site bolsonarista, site de apoiadores do Bolsonaro, portal de apoiadores do Bolsonaro contra o Estadão. Não, isso daí já mostra o quanto eles são parciais. Pode chamar o Terça Livre de bolsonarista porque realmente eles apoiam o Bolsonaro. Então chamam o Estadão de portal petista, jornal petista, porque eles estão encobrindo o líder, o encabeçador dessa lista do COAF, que é um deputado petista. E o tempo todo as matérias deles são esquerdistas, com um viés ideológico esquerdista. Então, se o Terça Livre é um site bolsonarista, o Estadão é pelo menos um site esquerdista, um jornal esquerdista e não tem nada de neutro. E eles também ficam falando assim que o Bolsonaro ataca a imprensa. Eles adoram esse termo, né? Ai, os ataques à imprensa. Eu fico pensando assim, o Bolsonaro sofreu um incidente quando foi esfaqueado. Aí quando é divulgado um áudio, quando alguém ousa contrariar o discurso da poderosa mídia, aí são ataques. A gente não pode discordar deles porque é ataque. Bolsonaro leva uma facada, é incidente. Estão começando a perceber o viés nojento que essa mídia tem? E também teve, claro, a direita do bumbum cheiroso, assim, ai, Bolsonaro tem que parar de twittar e trabalhar. Ai, Bolsonaro não tem que se manifestar nas redes sociais. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Todo mundo, eu acho, que já brincou disso na infância e sabe que quando a informação vai passando de pessoa para pessoa, ela vai sofrendo modificações. Qual é o problema em o Bolsonaro, o presidente do Brasil, ter um canal direto de comunicação com a população sem passar por essa mídia que, por favor, quem é que ainda não percebeu que eles têm sim um lado?
Então esse negócio de dizer, ai, Bolsonaro tem que trabalhar e não pode se comunicar com a população, é coisa de gente que não pensa, não entendeu ainda o jogo que a gente está jogando. O Bolsonaro só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele tem esse canal direto de comunicação com a população. Em time que está ganhando, a gente não mexe. É como se até agora o Bolsonaro estivesse jogando ali as preliminares para entrar no campeonato. Agora que a gente entrou no campeonato, que é para valer, querem que ele mude a estratégia? Gente, parem de ser burro. O Bolsonaro não precisa parar as suas atividades lá na presidência para ter as redes sociais e um canal direto de comunicação com o povo. A presidência da República sempre se comunicou com a população. O problema é que até Bolsonaro ela fazia isso por intermédio da mídia e gastava milhões de reais para que a mídia transformasse as notícias em algo que a população aceitasse. E aliás, a gente só chegou nesse estado de coisas onde a mídia do país não representa o pensamento da maioria da população, porque ela se construiu com base em dinheiro público, naquela política nojenta de amizadezinhas, de concessões. Ah não, esse veículo aqui falou isso do governo, então não vamos dar dinheiro para ele. Isso é censura, é chegar, como eles falaram que Bolsonaro está tentando censurar o jornalismo, oh meu Deus. Censura é quando, por exemplo, os governos petistas chegaram em redações de revistas sem fazer nenhum alarde, sem publicar nada na internet e disseram ou demite a fulana ou nós cortamos a verba. Isso sim é censura. Publicar a sua opinião nas redes sociais é liberdade de expressão, coisa que, aliás, eles detestam. Então eles perderam a boquinha e estão desesperados. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. No governo FHC, eles ganharam 4,8 bilhões de reais. Lula e Dilma, 29,7 bilhões de reais. O orçamento do governo Bolsonaro para esse ano é de 150 milhões de reais. Vocês acham que isso tem alguma ligação com eles não estarem gostando do Bolsonaro? Pensa aí, na verdade, o que a mídia mainstream não está suportando é que Bolsonaro não precisa deles. Eles perderam o monopólio da comunicação. E isso é muito bom, porque monopólio sempre dá ruim no final. E agora, Bolsonaro tem um canal direto de comunicação com a população que eles querem calar a todo custo, que para mim o nome disso é censura, né? Mas para eles é democracia. Eles adoram distorcer o sentido das palavras. A população não está mais comprando essas mentiras, porque agora nós temos várias fontes de informação, ainda pequenas, mas vão crescer e eles estão sentindo o cutuco. A verdade é que a mídia está desesperada, porque perdeu muito dinheiro que era injetado nos cofres dessas empresas para produzir aquelas matérias lindas que a gente via um tempo atrás, encobrir certos políticos, como ainda hoje fazem. Estão encobrindo o líder da lista do COAF. Qual é o gabinete que mais gastou nessa lista do COAF? Por que eles não investigam esse gabinete também? Investiguem Flávio Bolsonaro, investiguem Siciliano, investiguem todos da lista do COAF, porque agora a gente vai ficar no pé de vocês. Acabou a moleza extrema imprensa.